Amém? Abra sua Bíblia, eu tenho uma palavra, e eu quero, eu não quero hoje estar aqui como alguém que fala somente para que você escute. Eu queria que nós pregássemos juntos, que você vivesse essa palavra. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui é refletir sobre um texto bíblico juntos. Eu queria que você vivesse essa mensagem junto comigo. E essa mensagem é uma mensagem poderosa, porque é uma verdade que nós não podemos deixar de lembrar. É uma mensagem e uma expressão e uma declaração que não pode ser esquecida. Essa mensagem não pode sair do nosso coração, da nossa mente. É um tipo de verdade que ela não pode ser distorcida, relativizada e substituída. Jesus ainda está no controle, meu irmão. Vamos repetir isso? Jesus ainda está no controle. E parece uma frase clichê, uma frase chavão, parece apenas uma expressão religiosa, mas eu quero hoje resgatar esse sentido no mais profundo do teu coração. Talvez você está vivendo uma vida cristã normal, sem grandes desafios, porque é possível. Eu conheço pessoas que até já falaram para mim: nossa, pastor, olha, eu fico até preocupado, porque às vezes eu estou no GA, as pessoas estão com vários pedidos, vários problemas, e eu às vezes me sinto constrangido, porque eu não sei nem o que pedir, porque eu não estou vivendo grandes problemas. Amém, meu irmão, fique em paz, que coisa boa. E talvez você está numa vida assim, maravilha por isso, mas às vezes é exatamente nessas circunstâncias é que o nosso orgulho e a nossa arrogância toma conta, e a gente passa a acreditar que estamos vivendo uma vida boa, fruto das boas decisões somente que nós tomamos, das coisas boas que nós fazemos, do nosso mérito, do nosso esforço. E por isso que você precisa lembrar que por mais que a vida esteja boa, sem grandes problemas, porque você tem sido uma boa pessoa, tem tomado boas decisões, tem lutado pelo seu casamento, tem trabalhado diligentemente, tem sido uma pessoa que lida bem com finanças, e aí você olha: não, minha vida está boa, porque olha só, eu cuido do meu casamento, minha vida está boa, porque eu cuido do meu dinheiro. Ou talvez você é alguém que não tem problemas de saúde, porque você é alguém que cuida da sua alimentação, cuida da sua saúde, maravilha, mas é exatamente para alguém que está vivendo isso que você precisa lembrar que Jesus ainda está no controle, porque por mais que pareça que você é bom demais, meu irmão, tudo pode mudar. E é no momento da bonança que você precisa lembrar que você não é que faz a sua vida ser boa, é Jesus que tem te sustentado com a sua graça, com o seu favor. Por isso que vale lembrar, Ele ainda está no controle. Mas talvez você seja o oposto. Você está vivendo problemas, desafios, angústias. Talvez você está vivendo há anos problemas que não mudam. Problemas no relacionamento, problemas conjugais, problemas na família, problemas de saúde. Talvez alguns de vocês estão hoje numa circunstância física de dor, de enfermidade, de diagnóstico. E isso tem desestabilizado você, isso tem tirado toda a tua paz, isso tem tirado a tua confiança na vida, a tua esperança. Talvez você hoje está vivendo problemas familiares, problemas financeiros, problemas de qualquer ordem, e isso tem te desestabilizado, e você está preocupado, você não tem dormido direito, você tem ficado ansioso, você tem talvez já ido para a medicação, talvez você não consegue ter um minuto de paz, um dia de descanso, porque há uma dor que você está vivendo, seja ela emocional, familiar, física, que tem te angustiado, e é exatamente por isso que você precisa lembrar que Jesus ainda está no controle. Para ambos os casos, todos nós, em qualquer que seja as nossas circunstâncias, esse é o tipo de convicção que nunca pode ser perdida. Porque quando você está bem, a tua arrogância te impede de estar numa zona de dependência. E quando você está mal, é muitas vezes o que Deus permite que seja usado para você lembrar que a tua vida depende dEle. Porque quando a gente está mal e não sabe o que fazer, porque não tem o que fazer, é que nós muitas vezes lembramos que Deus é tudo que nós precisamos. O Rick Warren, o pastor americano, tem essa frase que ele diz: olha, quando Deus for tudo o que nós tivermos, nós vamos perceber que Ele é tudo o que nós precisamos.
E às vezes nós precisamos chegar numa situação onde só temos Deus, onde só Jesus nos resta. E é nessa hora, meu irmão, que você desfruta de plenitude de vida. É nessa hora que você encontra a verdadeira vida. Eu quero que você leia comigo um texto, Marcos capítulo 4. E nós vamos passear aqui por uma história muito conhecida, uma passagem icônica, que eu acredito que ensina demais a nós, neste tempo, neste momento das nossas vidas, de cada um. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E o verso 41 diz: Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero que, antes de chegar ao centro da mensagem que eu quero compartilhar, a título de introdução mesmo, eu quero que você lembre de 4 coisas a respeito de tempestades na vida. Talvez elas sejam óbvias, talvez você já ouviu isso várias vezes, talvez você já sabe disso, mas eu sinto no Espírito Santo que eu preciso relembrar. Porque é o tipo de coisa que até aqueles que são mais conhecedores do Evangelho, de Deus, da Palavra, e desse tipo de verdade, mesmo assim, nos momentos de turbulência, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que as tempestades surgem, o emocional nos domina, a razão vai embora, e o nosso entendimento se distorce, e nós sofremos. Porque assim é o ser humano. O ser humano é um ser, infelizmente, ou felizmente talvez, extremamente emocional. Ele é vulnerável. E quantos de nós já nos fomos pegos em situações como essa de você estar sentindo algo, mesmo não querendo sentir, mesmo sabendo que não tinha que sentir, mesmo sabendo que não precisava sentir, mas mesmo assim você está sentindo. Talvez você já sentiu ansiedade e você lê a situação e fala: meu Deus, eu estou sendo tomado por ansiedade, mas eu não deveria estar ansioso, porque eu sei de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa, eu sei tal versículo, tal versículo, tal versículo, eu sei disso e daquilo outro, mas mesmo assim a gente sente algumas coisas, e porque a gente sente, muitas vezes nós precisamos relembrar aquilo que é óbvio. E eu quero que você lembre de 4 coisas a respeito das tempestades que você não pode esquecer. Para quem anota, essa é o tipo de coisa que você precisa grifar, gravar, registrar e nunca mais esquecer. Primeiro, meu irmão, tempestades são inevitáveis. Parece óbvio, mas a gente esquece. Tempestades aqui nesta história representa muitas vezes as circunstâncias difíceis que nós vivemos na nossa vida hoje. Assim como Jesus, o Filho de Deus, pregando o Evangelho neste mundo, junto com a sua equipe missionária, foi acometido por uma tempestade, por que você não será? A primeira coisa que você precisa lembrar é que tempestades, e entenda aqui tempestades como circunstâncias difíceis, elas são inevitáveis. Não dá para evitar, não dá para que não tenha, não dá para que não aconteça, não dá para viver uma vida sem dificuldades. Desde a história antiga da filosofia, nós temos registros dos homens refletindo sobre o propósito ou sentido do sofrimento humano. Essa é uma das maiores angústias do pensamento humano. Por que sofremos?
Por que sofremos? Eu vou te dizer, meu irmão, nós sofremos porque somos gente, nós sofremos porque estamos vivos, nós sofremos porque há vida, nós sofremos porque existimos. Ser humano é passar pela inevitabilidade do sofrimento, da dor e da tempestade. Toda tempestade é inevitável, ela vai vir. Existem coisas na sua vida que você controla, outras não. Tem coisas na sua vida que você consegue poupar-se de viver. Mas um dia eu estava vendo, vocês devem achar que eu sou a pessoa com mais tempo do mundo, né? Porque um dia eu estava lendo um negócio de pessoas que tinham doenças extremamente graves, pessoas que tinham doenças, uma lista era, num blog desse da internet, não sei como eu fui parar lá, pessoas que tinham doenças graves, que estavam assim, a qualquer momento poderiam morrer. E elas acabavam morrendo de outra coisa totalmente aleatória. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Elas viviam uma vida cuidando. É como se, por exemplo, a minha mãe está, inclusive hoje, eu peço oração pela minha mãe, mais uma vez que eu chego lá, e a minha mãe está por um fio. Todo dia ela está por um fio. Ela tem um problema de sanguíneo, cardíaco, ela tem várias questões. E o médico já nos alertou, olha, família, a dona Joana, a gente não sabe, qualquer hora, porque a condição do sangue dela, enfim, ela faz um exame que é um TAP, acho que é o nome do exame, que precisa acompanhar exatamente a espessura do sangue semanalmente, porque não pode nem ser tão fino, nem tão grosso. A qualquer momento minha mãe pode ir. É como se a minha mãe, que está sendo monitorada por médicos, por equipes, pela família, para que não morra por um problema cardíaco, morresse atropelada na esquina. Existem coisas na vida que são inevitáveis, meu irmão, que não está no seu controle, que não depende de você. E isso é a vida. Isso é a vida. Eu sei que estão pregando um evangelho por aí, têm ensinado algumas coisas que é distorção da verdadeira mensagem do evangelho, através de um humanismo de vitória, de prosperidade, distorcendo o tipo de prosperidade e vitória bíblica, te fazendo acreditar que quem sofre é porque está em pecado, quem tem problemas é porque alguma coisa deve estar errado. Sim, muitos problemas que nós temos são frutos das más decisões que nós tomamos. Muitas coisas que nós vivemos são fruto de coisas que nós não deveríamos ter semeado, mas semeamos, e agora a gente está colhendo. Só que há muito problema na vida, que é a vida acontecendo. Porque tempestades são primeiro o quê? Inevitáveis. Quem gostaria de lembrar hoje que tempestade é inevitável? Está lembrando? Lembra para você, tempestades são inevitáveis. Tem coisa que vai vir e eu não tenho o que fazer, é a vida. É a vida acontecendo. Segundo, tempestades são imprevisíveis. Meu irmão, nós estamos vivendo uma realidade de nível de conhecimento e de informação em que a gente hoje consegue ter a vida sob controle. A gente consegue mapear tudo, a gente consegue monitorar as coisas, a gente consegue registrar tudo. Existe tecnologia para tudo. Só que, meu irmão, enquanto houver vida, haverá um elemento da imprevisibilidade. E isso faz nos lembrar que existe um Deus maior do que nós mesmos e que nós somos incapazes de estar no controle de tudo. Tempestades são imprevisíveis. Nem sempre você consegue saber que está vindo uma pela frente. Nem sempre você consegue discernir que está prestes a acontecer algo que vai te tirar a paz, o sono, a alegria. Nem sempre você consegue discernir que há algum problema. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Nem sempre. Então, você precisa ser humilde o suficiente para entender que existem tempestades que elas vão vir de repente e elas vão te pegar. Elas vão vir. E nem por isso Deus deixou de ser Deus. E nem por isso algo mudou. É porque é a vida. A terceira coisa que você precisa saber sobre tempestades é que elas são, muitas vezes, inadministráveis. Que não há nada que você possa fazer para mudar. Meu irmão, há muita coisa que você pode mudar na sua vida. Outras não. Como, por exemplo, o outro.
Muitas vezes, tempestades que nós vivemos, é na verdade fruto de um problema, de uma dor, de uma angústia, que está sendo gerado por alguém que você não controla. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida. E talvez esse seja um dos maiores instrumentos de Deus para testar a tua arrogância, a tua soberba e o teu orgulho. Você não controla o outro. E isso, para quem gosta de estar no controle, é um sofrimento terrível. Isso, para quem quer sempre garantir que tudo vai dar certinho, é terrível. Porque às vezes você vai ter que lidar com alguém, e esse alguém é o marido, esse alguém é a esposa, que de repente agora vive uma vida, tomou decisões, pirou o cabeção, sei lá o que aconteceu, e está fora do seu controle. E talvez você queira fazer de tudo para mudar, e não há ninguém que consiga mudar o outro. Inclusive essa é uma verdade que você precisa abraçar na tua vida. Nós podemos influenciar, nós podemos encorajar, nós podemos amar, nós podemos inspirar, mas ninguém consegue mudar alguém. Porque Deus nos deu um elemento de amor chamado liberdade. E por mais que você inspira, influencia, ama, encoraja, o outro pode te surpreender com as decisões mais grotescas do mundo. E você diz, mas como é que pode, se eu fiz, se eu amei, se eu fiz tudo que a cartilha manda? Às vezes, você precisa lembrar que nem tudo está sob o seu controle. Existem tempestades, e as tempestades muitas vezes são inadministradas. Mas por último, a respeito desse momento introdutório que você precisa entender sobre tempestades. Tempestades são pedagógicas. Eu vou repetir, tempestades são pedagógicas. O que é isso, pastor? Deus não desperdiça problema. Tem alguém me ouvindo aqui? Deus não desperdiça problema. Eu creio num tipo de soberania de Deus que não o coloca como causador de todos os problemas. Eu creio num tipo de soberania de Deus em que entre os problemas há os provocados por Deus e os permitidos por Deus. Mas os permitidos, trata-se de algo que teologicamente é algo que eu acredito, trata-se de uma soberania demonstrada através de uma vontade permissiva de Deus. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou na minha casa, minha filha está com um parafuso, eu não sei quem me contou esses dias que, eu não sei qual foi essa história, alguém me contou de uma criança com 2 parafusos, que foi você, Charles, né? Quem que foi o bendito lá? Como é que uma criança pega 2 parafusos, né, e coloca certinho numa tomada, né? Não é nenhum parafuso, não é 2, parece que ele planejou, eu vou tomar um choquinho hoje, né? E está aí o bendito lá, está lá, digamos que o menino pegou lá os parafusos e foi em direção à tomada. E o pai está vendo, e o menino é consciente. Fora um bebezinho, não, um menino consciente. Ele diz, filho, não vai na tomada, porque se você botar os parafusos na tomada, você vai levar um choque. Estão entendendo aqui? E aí o menino olha para o pai, entende isso, mas mesmo assim se dirige à tomada e coloca. Quando o menino leva o choque, isso foi a vontade do pai? Não foi a vontade intencional do pai. Não foi a vontade causadora do pai, mas foi a vontade permissiva do pai. Não foi o pai que deu o choque, não foi o pai que provocou a eletrocução, foi o menino que tomou a decisão, mas o pai não deixou de ser soberano sobre a situação. Quem está ouvindo aqui? Estão entendendo? O pai muitas vezes assiste às más decisões, os problemas, sejam eles de qual ordem ou qual natureza, sendo acometido na vida dos filhos. E muitas vezes ele está usando a situação não por prazer, não por um certo sadismo, dizer, que legal ver o sofrimento, mas porque ele está ensinando. E talvez o pai precisou deixar o filho se eletrocutar na tomada, nem que seja um choquinho, né? Só para sentir, para que um dia, ou para que de verdade, ou de uma vez por todas, o filho aprenda o que ele está dizendo. Quantos estão ouvindo aqui? Meu irmão, quantos problemas já foram explícitos pela palavra de Deus para você, com entendimento, e mesmo assim você entrou neles?
Quem gostaria de levantar a mão como exemplo e testemunha de que já fez isso? Sabia de coisas que não deveria fazer, sabia de coisas que o próprio Deus alertou, você fez, deu ruim, e foi tudo com entendimento. Levanta a mão. Levanta a mão, vamos lá, bem alto, vamos lá. Ei! A pergunta é, você aprendeu? É. Porque, meu irmão, tempestades são pedagógicas. Deus te ama tanto que Ele te deixou livre para que você aprendesse e mudasse. Por isso que eu quero te dizer, talvez você está vivendo, tem alguém que talvez esteja vivendo uma tempestade aqui familiar, talvez alguém está vivendo uma tempestade na vida, circunstancial de qualquer ordem, talvez é física, talvez é financeira. Entenda o seguinte, meu irmão, tem tempestades que elas são inevitáveis, tem tempestades que elas são imprevisíveis, tem tempestades que não tem como administrar e saem do seu controle, mas toda tempestade quer te ensinar algo, e hoje é dia de aprender, meu irmão, amém? Hoje é dia de aprender. Deus está querendo te ensinar, Deus quer que você cresça, Deus quer te ver maduro, íntegro e completo, esse é o propósito dele. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, leia aí onde você está, não está aqui na projeção, mas isso é algo que você deveria assim, tatuar no coração. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Agora preste atenção. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Deus te quer pronto, meu irmão. Ele não terminou o que Ele começou na sua vida. Ele não terminou o que Ele começou na sua vida. Filipenses capítulo 1, verso 7 diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ou seja, meu irmão, Deus vai usar o que for necessário, a dor, a dificuldade, o problema, o abandono, a escassez, para que você aprenda quem está no controle, para que você aprenda quem é que cuida de você. E olha, você que já nos acompanha, você que é dessa igreja, você sabe, nós aqui fazemos um esforço para pregar um evangelho de maturidade, não um evangelho emocionado, um evangelho, sabe, Jesus vai vencer, você vai vencer em Jesus, vitória, e tudo bem, podem ser até verdades declaradas, mas que produz muitas vezes pessoas imaturas, emocionadas, que não aguentam a primeira dificuldade na vida e vive de culto de vitória e de culto de vitória, e está todo dia, todo domingo pensando numa bênção, querendo passar no corredor do sal, fazendo a oferta da prosperidade, e é um bando de imaturo, esperando um Deus da promessa, um Deus da vitória, que sim, Deus é um Deus de vitória, mas que não entende o processo que Deus está usando e fazendo na sua vida, que muitas vezes vai passar pela dor. Cristão sofre, fala assim comigo com a boca cheia, cristão sofre. Meu irmão, filho de Deus sofre. Deus quer que você vença, Deus quer que você tenha vitória, mas Ele não vai te poupar da maturidade em troca da vitória. Ele prefere um filho na dor que está crescendo do que um bebê que não cresce extremamente vitorioso. Deus te ama tanto, meu irmão, que Ele vai usar a dificuldade para que você cresça. E aí, nesta passagem, nós vemos que o próprio Jesus olha para os discípulos e diz: vamos, nós precisamos ir para o outro lado. E olha o que Jesus diz, é interessante, voltando lá no texto de Marcos, volte lá e fique com sua Bíblia aberta, porque agora nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Ele diz: vamos para o outro lado. Isso é uma afirmação, isso é uma certeza, isso é uma convicção. Jesus não disse: olha, vamos entrar no barco para ver o que dá, vai que a gente chega. Ele disse: vamos, ou seja, Deus já disse o destino. Alguém está entendendo o que eu quero dizer aqui? Meu irmão, já está na realidade de Deus, no coração dele, Ele já sabe aonde vai te levar. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, planos para lhes dar uma esperança e um futuro. Deus já está dizendo, já disse, já decretou sobre a sua vida, Ele já te fez e te fará alguém vitorioso nele, mas isso não quer dizer que no meio do caminho não vai vir tempestade. Uma coisa não anula a outra. Ele diz: nós vamos para o outro lado, porque a missão precisa seguir. Tem coisa para a gente fazer. Só que ele não fala nada sobre o trajeto.
Embora eu acho que Jesus já sabia. E aí eles entram no barco, e quando eles entram no barco, 3 perguntas resumem essa história. E eu quero falar com vocês aqui, brevemente, nesses poucos minutos que restam, sobre as 3 perguntas que estão nesse texto. Tem 3 perguntas aqui. 3 perguntas que vão nos ensinar algo poderoso aqui nessa noite. Primeiro, a primeira pergunta que nós vemos aqui é a pergunta que os discípulos fazem ao ver que a tempestade está açoitando eles, a água está entrando no barco, e eles olham para Jesus, Jesus está o quê? Dormindo. Indignado, eles perguntam: Mestre, não te importa que morramos? E essa pergunta, ela traz algo importante que nós precisamos compreender sobre nós mesmos. É o tipo de sentimento que nos domina quando esquecemos que Jesus está no controle. É o tipo de pergunta que nos domina quando a gente está no olho do furacão, de uma briga conjugal, de uma enfermidade, de uma ligação do gerente da conta bancária, de uma catástrofe financeira, de um problema crônico de saúde. É nesses momentos que nós perguntamos: Deus, não te importa você não está vendo o que está acontecendo? Quantos aqui já não pensaram isso? Talvez não falaram, mas já não pensaram: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está percebendo o que está acontecendo? E esse tipo de pergunta é importante porque nos faz perceber e nos lembrar que, assim como aqueles discípulos que estavam com o próprio Cristo no barco sentiram isso, quanto mais nós que temos uma espiritualidade hoje que não enxerga Jesus, é pela fé, puramente pela fé. É uma vida cristã, a minha vida e a tua vida cristã, ela é sustentada em não ver, porque isso é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Ter fé é exatamente confiar e crer em algo sem ver. Mas os discípulos estavam com o próprio Jesus no barco, e eles dizem: não te importas que morramos? E essa primeira pergunta nos remete a uma compreensão nessa história. Haverá momentos em que Deus fará silêncio. Isso aqui é importante você entender. Eu queria que você pensasse sobre o fato de Jesus estar dormindo. Eu já pensei algumas vezes, eu não consigo, para ser bem sincero, entender plenamente. Eu já li algumas coisas de vários teólogos, já li algumas coisas de comentaristas bíblicos, e é interessante tudo que se conjectura, mas não deixa de ser esquisito. Alguns dizem que havia um nível, porque você consegue ver o contexto, e você percebe que Jesus estava num intenso trabalho missionário, muitas vezes sem comer e sem dormir. E alguns dizem: olha, ele chegou a um nível de exaustão física, que ele entrou no barco e apagou. Fisicamente, estava cansado, ele era homem. E pode ser, e realmente pode ser. Outros dizem que ele dormiu, mas forçou o sono também para deixar os discípulos apavorados e terem a lição que tiveram. Pode ser também, não sei. Mas não importa exatamente o motivo, o fato e o quanto Jesus realmente estava dormindo. O que importa é que, muitas vezes, você vai estar no olho do furacão e você não verá movimento, expressão ou reação alguma de Deus. Silêncio. Silêncio. Esses dias eu estava meditando sobre a história de Abraão, e aí eu fui contando cronologicamente os anos que se passavam dos eventos. Porque você começa a ler Gênesis capítulo 12, quando começa a narrativa de Abraão, aí chega no 15, por exemplo, fala: é 3 capítulos para nós, né? 2 minutinhos de leitura, 5, 10, não sei. E para Abraão se passaram 25 anos.
E não há registro algum que Deus falou com ele nesse período. Você vai para Noé, é assustador. Mas Deus chama Noé, em Gênesis capítulo 6, e não se manifesta mais. Quem sabe quanto tempo Noé seguiu trabalhando até concluir a obra? 120 anos. Só com uma palavra que gerou convicção para seguir em frente. Só uma. Ele ouviu, abraçou aquela convicção e foi até o fim. E por que essa necessidade incessante, mimada, de ter que ouvir Deus todo dia? Na verdade, isso é um mal de distorção profética, distorção do profético, que foi utilizado inclusive pelo neopentecostalismo para a nossa geração, para criar um monte de gente viciada em emoção. E diminuir a nossa capacidade de fé real. Tem gente que acha que tem fé, mas mentira, ele é movido por culto. Ele é movido por vídeo motivacional. Ele é movido por louvor que toque a emoção. Porque se tiver uma semana em que ele não ouvir nada, e esse ouvir para ele às vezes não é nada, é só a emoção dele. É só algo que o tocou e fez ele chorar. Às vezes não é Deus não. Mas a gente fica viciada assim. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu estou inventando aqui. Vocês percebem uma geração evangélica viciada em ouvir Deus. E parece bonito. Mas muitas vezes é só um diagnóstico de alguém que está distorcendo o verdadeiro sentido profético. E na verdade está manifestando um tipo de meninice espiritual baseada em emoção e não em fé. Sabe por que eu gosto de acreditar que Jesus está dormindo? Pelo simples motivo que ele disse para os discípulos que eles iriam para o outro lado. Só isso bastava. Mas e a tempestade? Ué, mas eu não falei que nós íamos para o outro lado? Mas e a chuva? Mas eu não falei que nós íamos para o outro lado? Mas e a água que está entrando no barco? Mas gente, eu não falei que nós íamos para o outro lado? Alguém está ouvindo o que eu estou falando aqui? Meu irmão, você não precisa que Deus fique confirmando aquilo que Ele já disse. Talvez está na hora de crescer. É criança que precisa ficar ouvindo todo dia. Para, faz, te amo. A céu eu repito, e nada entra às vezes. Mas um pouquinho entra. Mas é criança que é assim. Às vezes, meu irmão, o silêncio é um instrumento da maturidade. Às vezes você está aí no meio do olho do furacão. Ai, Deus, dá um sinal. E não vai vir sinal coisa nenhuma. Ai, Deus, fala comigo. Não vai falar. Ai, Deus, mostra. Eu vou abrir a Bíblia para ver se Judas se enforcou. Vai, faça o mesmo. Não, sabe? Para com isso, irmão. Para de misticismo gospel. Você só precisa de uma coisa, a palavra que já foi dita, e o fim já está decretado, Apocalipse já me contou, Jesus venceu e nós vencemos com Ele, nada irá nos abalar, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já está dito, isso basta, já foi. Mas é que está difícil. É isso aí mesmo. Faz parte. Já está dito. Ah, mas se Deus usasse um profeta. Para com isso, meu irmão. Ai, mas se. Para. Muitas vezes nós diminuímos a grandeza e a soberania de Deus e o seu poder diante de uma necessidade carente de ser acolhido por palavras agradáveis de outras pessoas. Meu irmão, eu acredito no sobrenatural e daqui a pouco já vou te contar. Eu acredito no mover sobrenatural. Mas infelizmente, muitas vezes o sobrenatural para a gente mimada e imatura se torna muleta para permanecer numa vida distante da convicção que Deus queria que você tivesse. Ele basta. A sua palavra é suficiente. Meu irmão, se o Espírito Santo não falasse nada, não se movesse, se nada mais de novo viesse, a palavra nos basta. É graça, misericórdia e favor de Deus que tenhamos ainda os presentes. Por isso que a palavra dom significa presente. Os dons são presentes.
uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, uma oração de cura, são presentes. Mas eu não devo presentes para minha filha. Eu devo sustento. Eu devo um teto, eu devo cuidado, eu devo amor, eu devo garantir a educação dela e eu devo garantir a nutrição dela. Mas eu não devo presentes. Muitas vezes Deus nos presenteia. E eu já fui presenteado por Deus claramente, através de palavras, através de momentos e expressões sobrenaturais em que claramente Deus usou para me fortalecer, para alimentar minha fé. Mas o que Ele disse basta. A sua palavra basta. Ela é suficiente. Eu quero te convidar a parar de se mover por essa necessidade incessante de algo novo. Eu quero te convidar a uma vida de maturidade, de alguém que acredita que Jesus está no controle, mesmo quando nada parece estar funcionando. Alguém está me ouvindo aqui? E aí vem uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E parece para você e para mim, parece que Jesus está fazendo uma pergunta idiota, né? Por que vocês estão com medo? Dá uma olhada, né? Dá vontade de responder isso. Você não está vendo? Por que vocês estão com medo? Mas Jesus está querendo dizer algo que nós não estamos vendo aqui. E eu quero te convidar a olhar para o contexto. Ou agora você não vai conseguir. Mas se você tiver com uma Bíblia aberta e você abrir Marcos, aí no texto onde está, Marcos capítulo 4, e você olhar em volta o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, e se a tua Bíblia tem títulos, eu quero te convidar a ler, por exemplo, os 2 próximos títulos. Não sei quais são os seus, mas os meus diz assim: depois de Jesus acalma a tempestade, sabe o que tem? A cura de um endemoniado. Sabe o que tem depois? O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Sabe o que tem antes? Lá no capítulo 2, Jesus cura um paralítico. E nós poderíamos aqui ficar olhando só para os títulos, fora para o que está acontecendo aqui, porque nós não temos tempo de ler. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando Jesus pergunta, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Ele está dizendo, vocês estão olhando mais para este momento e esquecendo do ontem. Vocês lembram que ontem eu estava fazendo maravilhas aqui entre vocês? E agora é uma aguinha no barco? Você esqueceu que semana passada nós curamos um paralítico? Você esqueceu que a gente acabou de voltar de uma cidade em que um endemoniado foi liberto? Você esqueceu que... alguém está ouvindo aquilo que eu estou dizendo? Esse é o problema de tempestade. Ela te cega ao ponto de você achar que aquilo é tudo. Aquilo é tudo. E a gente resume a nossa vida à dor que está vivendo no momento. Por isso que alguns chegam à conclusão, a minha vida acabou. Porque ele está com um problema financeiro grande. Mas ele esquece que os filhos existem, ele esquece que a mulher existe, ele esquece que existe toda uma vida para ser vivida, que existe um propósito para ser vivido, que existe um propósito de Deus para ser vivido. Mas a dor é tão grande que faz ele acreditar que é tudo. Quando alguém está numa enfermidade, numa situação de enfermidade dura, ou numa situação de angústia por um problema, ele tem vontade de desistir de tudo. Mas para mim, quando eu olho para a pergunta de Jesus, eu enxergo um Jesus que está dizendo, meu irmão, isso é quase que um insulto. Vocês terem medo dessa tempestade é praticamente ignorar tudo que eu já mostrei para vocês, tudo que eu já fui para vocês, tudo que eu já revelei para vocês. E aí, quando Jesus pergunta por que vocês têm medo, eu percebo 4 motivos no contexto, que são razões que Jesus dá, com provas de por que eles não precisariam ter medo. E que são motivos para nós não termos mais medo de nada. Como assim, Rona, ter medo de nada? Não,
não ter medo de nada. É disso que eu estou falando, meu irmão. Nós temos motivos, se houver uma fé genuína em Cristo, para não ter mais medo de nada. Mas meu casamento, será que não dá? Não precisa ter medo. Mas essa enfermidade não precisa. Por quê, pastor? Porque existem 4 motivos aqui que Jesus mostra com a sua palavra, com a sua vida, com os seus milagres, com a sua obra, de que nós não precisamos ter medo. Primeiro, nós não precisamos ter medo por causa da promessa. Ele disse: passemos para o outro lado. Há uma palavra sobre a sua vida, há uma promessa de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre. Segundo, você não precisa ter medo por causa da presença. Jesus estar no barco deve ser a única preocupação da sua vida. Os discípulos tinham que olhar assim, meu Deus, chuva, meu Deus, olha o vento, a água entrando. Ufa, mas ainda bem que Jesus está aqui, vai dar tudo certo. Isso deveria bastar. Se eles tivessem lembrado e deixado o seu coração ser inundado de quem é que estava presente, eles não teriam medo. Talvez você se esqueceu, mas Jesus ainda habita aí. Ele está aí. Ele está aí. Eu sei que na hora da dor, da briga, da discussão, do diagnóstico, do médico, eu sei que nessa hora parece que a gente não consegue pensar em nada, mas é nessa hora que você precisa lembrar: Jesus habita aqui, e Ele está no controle. Jesus estava no barco, a presença dele já era garantidora. Mas terceiro, eu percebo na Cel uma mudança de reação diante de coisas que assustam ela, quando ela olha para o meu rosto. Conforme eu estiver com o rosto, ela segue apavorada ou não. A Cel morre de medo de trovão. Quando tem trovão, ela sai de onde ela estiver, sai correndo apavorada, procurando a mim ou a Maiara. Mas se ela estiver longe de mim e soar barulho de trovões alto, e ela sair correndo com medo e me procurar, quando ela olha para mim, eu já percebi claramente que a minha expressão muda o coração dela. Se eu olhar para ela e devolver um olhar para ela apavorado, sabe? Vem filha, corre, porque eu já fiz, vem filha, às vezes brincando, né? Vem filha, olha o trovão, e eu faço assim, dela bem desesperada, assim, Mas teve momentos em que barulho, tá trovejando, e eu vi que ela saiu desesperada procurando o papai, quando ela olha para mim e eu sorrio: filha, é só trovão, ela já muda o semblante, e já não corre tão rápido, porque a minha paz inunda o coração dela de paz, a minha paz atinge uma paz nela, e às vezes, é isso que nos falta, e é por isso que nós precisamos não ter medo. Talvez para você, realmente é um tipo de situação apavorante. E é nesse momento que você precisa olhar para Jesus e saber o que é que Jesus pensa a respeito disso, o que Ele diz a respeito disso, como Ele sente isso. E quando você olhar para a palavra e ver como Jesus olha essa mesma circunstância, como é que Jesus olha a doença, como é que Jesus olha a morte, como é que Jesus olha o divórcio, como é que Jesus olha uma família desestruturada, como é que Jesus olha a angústia e a ansiedade, você vai ver um Jesus em paz dizendo: ei, eu estou sobre o controle. E isso nos garante uma paz que não vem de nós, vem dele. Mas quarto e por último aqui, o quarto motivo principal pelo qual você não precisa ter medo, é porque Jesus tem poder. Eu vou repetir: Jesus tem poder. E eu quero que todos escutem em alto bom som aqui, inclusive está gravado. Se for necessário, a gente vai replicar quando for preciso para alguns. Infelizmente, na história cristã, desde o início, foram surgindo ramificações de doutrinas e de crenças. Isso faz parte da diversidade do que é o corpo de Cristo. Mas algo me entristece, que dentro de uma das
linhas doutrinárias, teológicas mais fortes e profundas e ricas, que inclusive aprendo muito com elas. Eles não acreditam mais que Deus possa operar sobrenaturalmente como Ele operou na Bíblia. E na verdade, eu acredito e entendo, quando olho para a história e estudo um pouco a teologia, eu percebo que um relativismo e um humanismo foi entrando também dentro dos ensinos e da doutrina cristã, fazendo com que os pastores, os mestres, aqueles que ensinam, aqueles que estudam a palavra, parassem de acreditar que tudo isso aqui é possível para os nossos tempos hoje. Ou por falta de fé, ou por simplesmente serem dominados por um pensamento cartesiano, científico, de não ver razão lógica para que algumas coisas aconteçam. E talvez alguns de vocês aqui foram, sem querer, doutrinados a um pensamento cristão, que não acredita mais no poder de Deus. Você ora, você agradece, quando você está com um problema, você até fala, ó Senhor, mas no fundo você não acredita que Deus possa agir sobrenaturalmente. No fundo do teu coração, você olha essas histórias de paralítico andar, morto ressuscitar, milagres acontecerem, e você se convenceu que são fábulas, histórias para ilustrar. Você pode até dizer com a sua razão, não, eu acredito na Bíblia, mas no fundo você não acredita que hoje Deus continua sendo o mesmo, tendo o poder e a capacidade de operar da mesma forma. A prova é que a gente se tornou tão arrogante, é que às vezes a gente tem vergonha de pedir algumas coisas para Deus. Quantas vezes a gente está em situações em que a gente precisa de um milagre, mas a gente fica naquela arrogância, não, mas é que é um problema em que eu vou encontrar a solução, eu vou, sabe? E você quer ir sempre para a lógica, para a razão, para o mérito próprio, para o esforço, ou por ceticismo, ou por arrogância, seja lá qual for o motivo. E eu sei que o assunto sobrenatural, o poder de Deus, às vezes para alguns é assustador, porque te preocupa que isso tem a ver com um tipo de igreja que você não gosta. É um tipo de igreja, às vezes, que você vê na televisão, que você assiste às vezes e fala, ai, o pastor começou com essas histórias aí, mas vai ficar esquisito igual aqueles caras lá. Meu irmão, infelizmente, desde que Jesus estava aqui, muitos se apropriam da verdade do Evangelho e distorcem ela para os seus méritos próprios, para os seus próprios lucros. E desde a época de Jesus, tinha gente que usava do poder de Deus para querer ganhar dinheiro. E inclusive, muitos em nome de Deus, até fazendo milagres, por poderes espirituais satânicos agindo e operando. Mas nem por isso Deus deixou de ser Deus, e o seu poder fica inválido para nós. Jesus ainda tem poder de fazer milagres. E entenda milagres aqui, tudo aquilo que está fora do seu controle. Eu sei que você não pode mudar o seu marido, mas Deus pode. Eu sei que Deus não pode, talvez, ou você não acha que tem como restaurar a tua vida emocional, mas Deus pode. Eu sei que essa enfermidade que você tem, que já está com diagnóstico, você não tem mais o que fazer, e nem os médicos têm recursos clínicos e científicos e de drogas que possam te ajudar, mas Deus pode. Eu sei que existem pessoas que, você mesmo já disse, só um milagre para fulano. Maravilha, chegamos ao ponto então. E eu queria te lembrar, quantos aqui talvez têm testemunhos de milagres? Eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem casamentos que foi um milagre e Deus restaurou. Eu tenho certeza que aqui existem pessoas que já experimentaram cura física.
Eu sei que aqui tem testemunhos de pessoas que já viram o sobrenatural operando na sua vida. Por que você parou de acreditar? É só água, gente, é só vento. Jesus, Ele é o mesmo, e Ele está no barco. Alguém está ouvindo aqui? Jesus não mudou, Ele é o mesmo. E se alguém tinha dúvidas, meu irmão, não tenha. Aqui nós acreditamos em milagres. Aqui nós acreditamos que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura o oprimido, Ele levanta o que está caído, mas Ele também dá vista aos cegos, Ele cura os surdos, Ele restaura aquele que está abatido, Ele traz vida àquilo que já morreu. Jesus é o mesmo. E nós não precisamos de um grande espetáculo, de um grande show pirotécnico e de encenações para ver o seu poder. Às vezes será do jeito que foi aqui, Jesus acordando, ô turma, nem deixar eu dormir. O que foi? O vento, vento, mar. Às vezes vai ser assim. Às vezes não precisa de alarde, de espetáculo, de gritaria. O poder age muitas vezes na quietude e na calmaria de um Senhor soberano, porque Jesus ainda está no controle. E hoje nós vamos orar por milagres. Hoje é dia do impossível acontecer. Não porque nós somos mimados e precisamos de sinais. Nós entendemos que tempestades fazem parte. Nós entendemos que existem situações que são incontroláveis e faz parte do nosso processo. Mas nós não esquecemos quem está no nosso barco. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem alguém que está me ouvindo aqui? Fique em pé. E a última pergunta. A última pergunta é: quem é este? Depois deles verem o mar se aquietar, eles perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Meu irmão, eu preciso te lembrar quem é Jesus. Essa é a minha angústia hoje nessa mensagem. Eu não quero que nos tornemos uma igreja apática, religiosa, em torno de um livro, vivendo ele como se fosse um bom código de conduta, ou um mero livro de histórias que servem para nós como fábulas e metáforas para uma vida boa. Isso aqui é o registro da verdade de Deus sobre quem Ele é e quem nós somos. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que é dono de todas as coisas? Quem é este que ressuscita mortos? Quem é este que restaura o perdido? Quem é este que liberta o cativo? Quem é este que tira a angústia do angustiado? Quem é este que tira a ansiedade do ansioso? Que dá alegria e ânimo para o depressivo? Quem é este que traz vida àquilo que já morreu? É Jesus, e Ele é o mesmo, e Ele está aqui. Ele está em mim, Ele está em você. Quem é este? E eu quero te lembrar que é possível que Jesus esteja no barco e você esteja com medo. Por isso que eu estou... Rona, mas se Jesus é o mesmo, por que minha vida está assim? É porque Jesus é o mesmo, mas é você que esqueceu quem Ele é. Alguém está entendendo? Jesus não mudou, nós que mudamos. A nossa fé, o nosso ceticismo, a nossa confiança. Ele é o mesmo. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha desse lado mais sobrenatural do evangelho. É esquisito, parece que eu sou meio tonto, parece que eu sou bobo. Meu irmão, pense no que você quiser. Eu me abraço em Jesus e dele não largo. Ele é a vida, Ele é o princípio de tudo. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o centro da criação. Atos capítulo 17 diz que por Ele nos movemos, nele vivemos, nele existimos. Colossenses capítulo versículo 18 diz: porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Ele é soberano. Jesus ainda está no controle. Tem coisa que não está resolvendo na sua vida, meu irmão, lembre-se, quem está no barco? Tem coisas que saíram do seu controle, quem está no barco? Tem coisas que você já não sabe como fazer, quem está no barco? Hoje é dia de resgatar o impossível, o improvável, o sobrenatural no teu coração, para que todo o orgulho, arrogância, ceticismo caiam por terra e você novamente volte a confiar em um Jesus que não mudou.